Como a graça de Deus me alcançou dentro da seita religiosa. Esse é o tema do vídeo de hoje. Muitas pessoas me pediram para contar como que eu fui alcançado pela graça de Deus mesmo estando dentro da seita religiosa. Eu sei que para alguns, talvez para você que nasceu na igreja ou se converteu em uma igreja saudável, uma boa igreja, é difícil conceber como que a graça de Deus ela alcança alguém que está dentro da seita. Mas sim, a graça de Deus alcança pessoas que estão dentro das seitas. Existem dentro das seitas muitas pessoas sinceras, pessoas que estão ali buscando a Deus, que querem a Deus. E eu era uma dessas pessoas. No ano de 2020, deixa eu fazer um acréscimo, eu não preparei roteiro, então eu só vou contando conforme as lembranças vêm. Então eu espero muito que você tenha paciência comigo. Assim que eu me converti, eu queria muito a Deus, eu sempre quis a Deus. E eu falo que de fato eu me converti dentro da seita porque eu abandonei a vida pecaminosa que eu vivia. E essa conversão se deu através de fragmentos do Evangelho. Nós precisamos entender que Deus, Ele fala conosco o tempo todo. Ele está o tempo todo chamando as pessoas. Naturalmente, nós temos essa inclinação para buscar a Deus. A natureza, ela reflete de algum modo Deus. Essa busca do ser humano por Deus, através das várias religiões, já reflete uma ausência natural que nós temos de Deus. Então, todos nós temos essa inclinação e através dos fragmentos do Evangelho que eu ouvi dentro da seita, porque Deus usou fragmentos do Evangelho, que tem dentro de todas as seitas tem fragmentos do Evangelho. Através desses fragmentos do Evangelho, eu abandonei a vida pecaminosa que eu tinha e decidi que eu queria seguir a Jesus. O problema é que a seita me apresentou um falso Jesus. O Jesus que a seita me apresentou é um Jesus que ele é comprável, que nós temos que sacrificar para ele, que nós temos que pagar o preço pela nossa salvação. Algo totalmente diferente e distante do verdadeiro evangelho. Mas desde que eu me converti, eu vivia na seita. Como a seita que nós fazíamos parte, ela tinha culto todos os dias e várias vezes aos dias, então todos os dias, pelo menos em um dos cultos eu estava, e além disso, quando eu estava de folga, teve um período de tempo bem longo que eu deixei de trabalhar, deixei tudo para viver em função da seita, porque eu queria muito a Deus, eu buscava muito a Deus, mas eu nunca encontrava esse Deus ali dentro. Então quanto mais eu buscava, quanto mais eu fazia as coisas, parece que faltava algo ainda, parece que ainda não estava plenamente satisfeito com aquela verdade que eu havia recebido. E durante a pandemia nós fomos impedidos de estar dentro das igrejas, dentro da seita. Nós tivemos aquele momento da pandemia em que as igrejas tiveram que fechar, tiveram os cultos online, e isso foi algo muito edificante na minha vida. Entendo que foi ruim para algumas pessoas, mas para mim foi muito bom, porque diante desse momento eu tive que orar em casa, ler a Bíblia em casa, e ter uma visão, uma interpretação da Bíblia sem a direção dos pastores, dos líderes da seita. Isso fez total diferença para mim. Por isso que eu sempre incentivo as pessoas, estudem a Bíblia, estudem teologia, vão profundamente nos escritos das Escrituras, não fiquem apenas lendo um versículo, porque é assim que a seita falava para ler um versículo, eles sempre liam um versículo, 2 versículos e só. E não, existe contexto. E dentro dessas leituras eu me deparei com verdades que são complexas, como por exemplo Efésios 2, 8 e 9, que diz que a salvação é uma graça de Deus e não por obras. Na seita que eu vivia, ensinava que nós conquistávamos a salvação. Então isso entrou em conflito com o ensino que eu recebia. A verdade da Bíblia entrou em conflito com aquilo que a seita ensinava como a verdade. Então, naquele momento, eu me deparei com essas verdades e como eu sempre fui questionador, eu sempre fui uma pessoa que se eu tiver dúvida, eu não tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha de chegar até os meus líderes e falar assim, olha, meu entendimento é assim. Eu levei essas reflexões, esses textos à minha liderança, aos meus colegas obreiros e ninguém tinha as respostas. Ao contrário, era claro como que eles tentavam enrolar. Sabe quando a pessoa está tentando te enrolar e você vê claramente que ela não sabe nada do que ela está falando, que ela está tentando buscar uma outra saída? Inclusive, falaram para mim, né, que quem fica procurando muito, fica lendo muito a Bíblia, acaba ficando doido. Por incrível que pareça, isso foi falado dentro da seita. Mas, diante dessas verdades que eles não conseguiam responder, eu decidi pesquisar. E pesquisei na internet. Eu queria saber o que aquilo significava, qual que era a verdade por trás daquilo. E foi assim que eu descobri a teologia, foi assim que eu descobri vídeos de teólogos, e foi assim que eu descobri o verdadeiro evangelho. E eu então me vi
longe do verdadeiro evangelho. Eu me vi dentro de um lugar em que a palavra de Deus estava sendo totalmente distorcida. Mesmo assim, mesmo sabendo da verdade, eu decidi ficar ali. Eu fiquei por mais ou menos um ano ainda. Acho que mais de um ano. Esse período de tempo que eu fiquei ali, eu tentei levar essa verdade às pessoas que estavam próximas ali, os meus colegas de igreja, os meus supostos amigos. Eu tentei levar essas verdades, aquilo que eu tinha recebido, de compartilhar com eles. Mas era incrível como ninguém queria saber daquilo. É impressionante. E hoje eu entendo, né? Porque Deus me abriu os olhos. Não foi algo que veio do homem. Não foi algo que veio de mim mesmo. Mas foi uma revelação da graça de Deus para mim. A graça de Deus me alcançou. E naquele momento não era o momento deles. Deus não havia alcançado eles. Nós precisamos entender isso, que cada um tem o seu momento e que é Deus que abre os olhos. O nosso papel é pregar o evangelho, é levar a verdade e não convencer as pessoas. E naquele momento eu tentava convencer aqueles meus amigos que eu gostava tanto, eu tentava convencer os meus pastores, eu tentava levar essa verdade. Diante disso, eu fui tratado como rebelde, fui isolado de todas as minhas funções. E olha que eu tinha muitas funções dentro da seita, muitas mesmo. Muitos cargos, todos o que você pensar, eu já passei, eu já fiz dentro da instituição religiosa. Mas eu fui isolado de todos, fui tirado, aos poucos fui tirado durante esse período de um ano e pouco que eu fiquei ainda. Ao ponto de que se tornou insustentável. Ninguém mais queria falar comigo ali dentro. Os meus amigos, os meus colegas de igreja não queriam mais saber da minha amizade ou do que eu tinha para falar. E a partir do momento em que aquilo se tornou insustentável, que eu ia, a cada culto que eu ia, e que eu ouvia algo que era contrário à palavra de Deus, eu saía triste, eu saía angustiado. E cada dia se tornava pior, porque fora da seita religiosa, quando eu saía da igreja, eu estudava mais, eu tinha essa sede por aprender mais sobre a Bíblia. Então eu via que aquela seita estava errada, estava muito errada. Os seus ensinos estavam totalmente distorcidos. E eu saía a cada culto mais angustiado, até o ponto que se tornou insustentável. E nós decidimos nos desligarmos dali. A partir do momento em que a gente se desligou, aqueles amigos nos bloquearam na rede social, e hoje eu entendo também por quê. Porque foi fechado, o coração deles está endurecido e precisa da obra de Deus dentro do coração deles para convencê-los e convertê-los dos seus maus caminhos. Mas nós saímos ali e nos tornamos crentes solitários, porque a partir do momento em que a gente se desligou da seita, a gente não sabia viver uma outra vida fora de igreja, e os nossos amigos de igreja já não queriam mais saber da gente. E foi assim que Deus me mostrou a verdade, foi assim que a graça de Deus me alcançou, e foi assim que eu me converti dos falsos ensinos. Apesar de eu ser convertido já com relação ao pecado, mas eu ainda estava mergulhado nos falsos ensinos. Eu espero que esse relato, de alguma maneira, ele agregue a você e que você entenda que não é só você que está dentro de uma seita, você que acabou de sair de uma seita, você que saiu, já tem 1 ano, 2 anos, mas você ainda está meio perdido, isso é normal. Entenda que você foi resgatado, que aqueles seus colegas ainda estão com o coração endurecido e que agora você precisa caminhar com o Senhor, ter uma vida dedicada ao Senhor, sem se preocupar com o julgamento, sem se preocupar com o que vão falar. Essa fase difícil, essa fase ruim vai passar e você será edificado a cada dia mais pela palavra de Deus. Tenha sempre isso em mente, mergulhe na palavra de Deus, se edifique sobre a palavra de Deus, porque ela é a rocha que faz a diferença em nossas vidas. Ela é a rocha que nos sustenta. Jesus vai te sustentar. Se Jesus te chamou, se Ele é o seu pastor, se você é uma ovelha de Jesus, Ele vai te sustentar. Que Deus abençoe vocês. Durante esse período de tempo em que eu saí da seita, eu fiquei 1 ano sem querer saber de igreja. E olha, se você quiser saber o que eu passei durante esse período, deixa nos comentários aí, que se tiver uma adesão de pessoas querendo saber, eu também gravo um relato contando do porquê eu não quis saber de igreja e o que aconteceu para mim mudar e querer saber de igreja depois. Deus abençoe e até a próxima.